Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Tributário. Hoje nós vamos falar sobre mandados de segurança em matéria tributária. O que a gente vai ver nessa aula? Fundamentos constitucionais, a Lei 12.016 de 2009, o diálogo entre o Código Tributário Nacional e o Código de Processo Civil, hipóteses de cabimento e limites do mandado de segurança. E quando a gente fala cabimento e limites, a gente fala proibição de MS contra a lei em tese, contra efeitos patrimoniais pretéritos, é uma coisa que não se pode buscar em MS. Vamos também conversar sobre competência, autoridade, coatora, enfim. O objetivo é que você seja capaz de identificar as hipóteses de cabimento do mandado de segurança e propor, quando for o caso de um MS preventivo ou repressivo. Ok, pessoal? Aqui vamos para a nossa linha cronológica do direito tributário, ou o ecossistema de ações tributárias, aqui já tem várias, né? Um ecossistema de ação tributária. E vamos posicionar o MS nesse ecossistema. Vamos lá. A primeira aula que nós tivemos sobre as ações tributárias foi a ação declaratória. O que ela busca? Ela busca certeza sobre a relação jurídico-tributária. Exemplo, inexistência de relação jurídica, base de cálculo, imunidade. Ela é anterior ao lançamento e dirige-se ao fato gerador e à constituição dos elementos da obrigação tributária, da própria obrigação jurídico-tributária e de seus elementos, sujeitos, objeto, prestação. Então, é uma ação nesse sentido. A ação anulatória, pessoal, ela mira, como nós já vimos, um ato específico, exemplo, auto de infração, lançamento, ela é posterior ao lançamento e o foco é a constituição do crédito tributário. Aí nós temos a repetição e a consignação. São duas ações com efeitos patrimoniais. A repetição é recuperar o indébito e a consignação é garantir a efetividade do pagamento quando ele se revele inviável por algum motivo, que a gente já viu na aula. Então, pessoal, nesse ecossistema de ações é que se situa o mandado de segurança. Nós já vimos em cada uma dessas ações, foi abordado um pouquinho sobre mandado de segurança. Bem, o que a gente sabe? O mandado de segurança, ele atua como um remédio constitucional, uma ação constitucional, é uma via célere para proteger direito líquido e certo. Ou seja, líquido e certo é aquele que já é evidente, que não necessita de dilação probatória, tá? Direito evidente, portanto, líquido e certo. Contra ato concreto, ato efetivo. Por isso não cabe mandado de segurança contra a lei em tese. É um ato que está produzindo efeitos e que atingem a pessoa. Ou ameaça de ato administrativo. E o objetivo é suspender esse ato. Então, pessoal, o MS, mandado de segurança, ele não substitui a ação de cobrança. Nessa linha, nós temos a súmula 269 do Supremo Tribunal Federal. Ele não produz efeito patrimonial pretérito, voltado para trás, tá? É a súmula 271 também do Supremo Tribunal Federal. A súmula 269 diz que o mandado de segurança não serve como ação de cobrança, para isso tem a via própria. E a súmula 271 fala que a concessão de mandado de segurança não produz efeitos financeiros referentes ao período anterior ao de sua propositura, tá? Então, isso é importante fixar esses pontos. Mandado de segurança é uma ação constitucional, protege direito líquido e certo, já vem com uma prova constituída previamente. Se necessitar provar alguma coisa, não é mandado de segurança. Mandado de segurança exige um ato concreto, não ato abstrato, por isso não se volta contra a lei em tese. Mandado de segurança não serve como ação de cobrança e não produz efeito patrimonial pretérito. Ok, pessoal? Fixado isso? Vamos lá. A base normativa do mandado de segurança nós vamos encontrar na Constituição Federal, no artigo 5º, por isso se fala em remédio constitucional. Também nós temos a Lei 12.016 de 2009, que é a Lei do Mandado de Segurança, e nós temos a aplicação subsidiária do CPC nas ações de mandado de segurança, artigo 15. O artigo 15 diz que o mandado de segurança se aplica subsidiária e supletivamente, tá?
Então, é uma aplicação subsidiária e supletiva da lei do mandado de segurança. Tá? Ele vem complementar aspectos processuais. Aqui nós vamos esmiuçar um pouco isso. Trata-se de remédio constitucional, ação de natureza civil e mandamental. É a finalidade proteger direito líquido e certo contra ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública. IMS, mandado de segurança, pode ser repressivo ou preventivo. Esses quatro elementos nos dão o conceito do mandado de segurança. Então, o mandado de segurança é o remédio constitucional de natureza mandamental e civil, que é o tipo de resposta que o juiz dá para a demanda, voltado a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando violado ou ameaçado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública. Violado ou ameaçado por ato abusivo de autoridade pública, ok? Então, pessoal, sempre que a gente falar em mandado de segurança, vocês tenham em mente esses elementos que eles servem para conceituar o mandado de segurança. Vamos aqui trabalhar com esses requisitos, explicar o que é direito líquido e certo. Direito líquido e certo, como está aí no slide, que é aquele que é comprovado de plano, ele não necessita de dilação probatória. Então, se no mandado de segurança você pedir assim, pugna ou pretende provar o alegado por todos os meios em direito admitidos, está dando um indício de que o direito não é líquido e certo, que a prova não está ali. Então, o mandado de segurança, a prova dele é pré-constituída, ele não comporta dilação probatória, por isso é uma ação mais célere. Você tem que juntar toda a sua prova com a própria ação. Nunca, pessoal, nunca peçam para provar o alegado. Tá? Quando a gente fala em autoridade coatora, isso é muito importante para a questão do mandado de segurança, nós estamos falando quem pratica o ato ou pode corrigi-lo. Tá? Não é a pessoa jurídica, tá? Essa é cientificada. Então, você não vai entrar com mandado de segurança contra o Estado de Roraima, ou contra a União, ou contra o Estado de São Paulo, ou o Estado do Amazonas. Você entra contra o delegado da Receita Federal, em Roraima, você entra contra o delegado da Receita Estadual, entra contra o chefe do setor de fiscalização, entra contra o secretário de Fazenda, entra contra o governador do Estado, mas é sempre uma pessoa que você consiga identificar a autoridade coatora, ela não é o ente público, tá? Outra coisa, ela pressupõe ilegalidade ou abuso de poder. Não cabe mandado de segurança contra a lei em tese. Se não há ato concreto, não cabe mandado de segurança, tá? Ele não se aplica para lei ao caso, é para atos de efeitos concretos. A prova, já falei, tem que ser pré-constituída, ela já vem com a ação. Importante, o mandado de segurança, ele não substitui ações de cobrança, nem produz retroação patrimonial, como nós vimos no comentário, quando mencionei a súmula 271 do STF. O prazo é decadencial de 120 dias, pessoal. 120 dias para entrar com a ação. Aqui nós vamos as hipóteses de cabimento do mandado de segurança em matéria tributária. Contra lançamento ilegal ou abusivo. Qual é o objetivo? O objetivo é suspender a exigibilidade da exação inconstitucional e ilegal. Então, está aí também contra a exigência de tributo inconstitucional. Qual a ideia do mandado de segurança? Suspender a exigibilidade. É isso que está no 151, inciso 4 do Código Tributário Nacional. A liminar suspende a exigibilidade do crédito tributário. Então, você vai suspender a exação. Também o mandado de segurança se volta para afastar sanções políticas, como inclusão em cadastro restritivo, aí nós temos dívida ativa, CADIM, e nessa linha, proibir atos coercitivos indiretos, por exemplo, apreensão de mercadorias, interdição de estabelecimento, recusa de emissão de nota fiscal, recusa de autorização de transporte.
Então, o mandado de segurança se volta contra essa natureza de ato. Também visa, em muitos casos, garantir a certidão de regularidade fiscal, expedição quando presente, os requisitos legais. Aí nós temos para assegurar a compensação tributária, súmula 213 do STJ. Então, ela vai declarar o direito sem limitar, sem liminar para efetivá-lo, tá? E também visa afastar a responsabilidade de terceiro. Então, pessoal, o que a gente vê aqui? Olha, limitações do mandado de segurança. Mandado de segurança não cabe para discutir matéria de fato controvertida, por isso a prova é matéria de direito, prova pré-constituída, não serve para substituir a ação de repetição de indébito, não gera efeitos patrimoniais pretéritos e não substitui a ação ordinária quando há necessidade de dilação probatória. O que a gente tem que fixar, pessoal? O mandado de segurança é uma via rápida para reparar o dano, mas uma via longa para a questão de efeitos patrimoniais pretéritos. Aqui nós temos a súmula 269, o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança. Súmula 271, efeitos patrimoniais apenas após a impetração, então não tem efeito patrimonial para trás, antes da impetração. Súmula 213 do STJ, não cabe MS para declarar direito à compensação tributária, mas não cabe liminar para efetivá-la. Aqui, questão de recurso repetitivo, exigência de prova pré-constituída em mandado de segurança. Tá? Aqui, o procedimento, a petição inicial é dirigida contra a autoridade coatora, isso é muito importante. Vocês não vão colocar no polo passivo o Estado ou a União, vocês vão colocar a autoridade coatora, a autoridade que praticou o ato ou pode corrigi-lo. Então, vai o delegado da Fazenda, o secretário de Estado, tem que ver quem tem a gestão efetiva sobre aquele ato. Tá? É uma questão muito importante de mandado de segurança. Pedido de liminar, sempre possível, informações pela autoridade impetrada. A autoridade impetrada vai fornecer informações, vai ser intimada para isso, para defender seu ato. Manifestação do Ministério Público, já que é interesse público, atua como custos legis. Julgamento com prioridade, tá? Então, pessoal, quando a gente fala nisso, existem outras questões a serem observadas aqui, tá? Sujeito passivo, lembrando, pessoal, é dirigida contra a autoridade coatora. É a autoridade que praticou o ato ou pode revê-lo. Exemplo, delegado, coordenador de tributos, diretor de fiscalização, secretário de fazenda. Depende da natureza do ato impugnado, tá? E dependendo da autoridade que está figurando no polo passivo da ação mandamental, essa autoridade pode ter prerrogativa de foro. Então, observar essa questão também. A pessoa jurídica que a autoridade está vinculada, ela é cientificada da ação. Então, se é o secretário de Fazenda do Estado de Roraima, o Estado de Roraima é cientificado da ação. E tem que pedir isso. Competência: Justiça Estadual, tributos estaduais e municipais, Justiça Federal, tributos da União. Dica prática, pessoal. Dica, bizu. Para você identificar a autoridade coatora, a primeira pergunta: qual é o ato concreto? Qual é o ato que eu estou atacando? Isso é muito importante fixar em mandado de segurança. Também é importante vocês esclarecerem, já que o prazo decadencial é de 120 dias, quando tomaram ciência do ato, para fazer a contagem perfeita desse prazo. Outra pergunta: quem o praticou? Então, qual é o ato e quem o praticou? Aí vocês vão ter a autoridade coatora. O prazo é de 120 dias para entrar com mandado de segurança, artigo 23 da Lei 12.016, a contar da ciência do ato. Aqui nós temos uma ação, assim, um problema de mandado de segurança, que para vocês analisarem aqui, terem uma ideia. Em 2014, o Estado A institui, por meio de decreto, taxa de serviço de segurança devida pelas pessoas jurídicas com sede naquele Estado, com base de cálculo correspondente a 3% de seu faturamento líquido mensal. A taxa devida trimestralmente por seus sujeitos passivos foi criada com o objetivo de remunerar o serviço de segurança pública prestado na região. A taxa passou a ser exigível a partir da data da publicação do decreto que instituiu.
10 dias após a publicação do decreto, antes, portanto, da data de recolhimento da taxa, a pessoa jurídica PJ limitada decide impugnar um novo tributo, desde que sem o risco de suportar os custos de honorários advocatícios na eventualidade de sucesso na demanda, porque isso, mandado de segurança, não tem condenação em honorários. Tendo em vista que pretende participar do processo licitatório em data próxima, aí justifica o interesse, para o qual é indispensável a apresentação de certidão de regularidade fiscal. Sempre que mencionar a necessidade de certidão, ficar atento que pode ser mandado de segurança, a qual será obstada caso a pessoa jurídica deixe de pagar o tributo sem o amparo de uma medida judicial. Daí vem a suspensão da exigibilidade. Considerando a situação econômica do contribuinte, elabore a medida judicial adequada para impugnação do novo tributo e garantia da certidão de regularidade fiscal, olha aí, necessária sua participação na licitação, considerando a desnecessidade de dilação probatória, que o enunciado está dizendo, olha, não há necessidade de prova, a prova é pré-constituída, então pode entrar com mandado de segurança, indicando todos os fundamentos jurídicos aplicáveis ao caso. Era isso, pessoal. Obrigado. Boa sorte aí.